Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo das interações gênicas, contudo, nesta aula vamos falar sobre epistasia dominante. Afinal de contas, já vimos interações que não são epistáticas, como é o caso da crista do galo, né? Galo-punk, que a gente falou na aula passada, e com certeza vocês já devem ter compreendido como ocorre essa interação entre alelos de cromossomos distintos que de imediato vão estar juntos ali interagindo para determinar uma característica. Contudo, nesta aula de hoje vamos ver casos de epistasia e vamos compreender como é que essa epistasia vai interferir na manifestação do fenótipo desses indivíduos que têm interações entre alelos de cromossomos não homólogos. Beleza? Então vamos comigo que hoje nós não vamos falar da crista do galo, mas sim da penugem. A princípio nós vamos começar a nossa discussão sobre epistasia dominante, enfatizando que, embora a maioria das videoaulas e até mesmo dos materiais didáticos, das aulas dos professores de forma presencial, trabalhem epistasia dominante e epistasia recessiva de forma simultânea, eu irei separá-las. Por que, Gabriel? Porque dá pra gente se aprofundar mais um pouquinho e também dá pra gente compreender de uma forma mais completa, beleza? Nessa perspectiva, eu não vou confundir vocês e vocês vão poder associar ambas, compreendendo-as por completo, primeiramente, beleza? Nessa situação, a gente começa a discussão definindo o que é alelo epistático e alelo hipostático. Eu sei que eu já mencionei isso na aula anterior, contudo, eles são a base da compreensão da epistasia. Então, vale muito a pena a gente resgatar esses dois conceitos para iniciar a aula de hoje. E para compreensão do que é um alelo epistático e do que é um alelo hipostático, eu preciso que vocês resgatem aí na memória de vocês que sempre que há interação gênica, os alelos que estão interagindo não pertencem a um mesmo cromossomo. Eles não são de cromossomos nem mesmo homólogos, tá certo? Eu estou dizendo a vocês que quando ocorre interação gênica, eu tenho um par de cromossomos que está ali, possuindo um grupo de alelos e outro par que está também possuindo seu grupo de alelos, e esses dois grupinhos de alelos, esses dois genótipos, vão interagir. E nessa interação, um fenótipo é determinado. Então, se eu tenho, um cromossomo do par 22 interagindo com o cromossomo do par 8, então, juntos, eles vão determinar uma característica e essa característica vai depender muito de como é essa relação entre eles. Existem relações não epistáticas, ou seja, onde esse primeiro par cromossômico vai possuir um parzinho de alelos. Esse segundo par cromossômico vai possuir outro parzinho de alelos. Eles interagem sem interferir necessariamente um no outro em caráter de inibição, certo? Então, esse se manifesta, esse também, juntos eles vão proporcionar um fenótipo. No caso das interações epistáticas, e aí nós temos a epistasia dominante e a epistasia recessiva, os alelos epistáticos são inibidores. Um alelo epistático, ele é capaz de manifestar a sua herança inibindo qualquer outro alelo que exista naquele dado genótipo ou naquela dada interação. Então imagine que aquele cromossomo lá do par 22, quando ele interagiu com o par 8, ele determinava uma característica, mas só por interagir, a característica foi inibida e acabou, não vai manifestá-la. Por quê? Porque aquele genótipozinho lá do par 8 simplesmente foi epistático a ele. Ah, professor. Então ele inibiu a ação do outro. Exatamente.
Se o do par 22 foi inibido pelo par 8, quem é o epistático? O do par 8. Eu não sei se é um alelo só ou se são dois alelos. Isso aí a gente vai discutir daqui a pouco com a questão da epistasia dominante e a epistasia recessiva. Mas eu sei que algo ali, algum alelo ali, inibiu a ação daquele primeiro. E no caso, quem é o inibido? Quem é o hipostático? É exatamente o indivíduo do par 22. Então, do par 8 é o inibidor. O do par 22 é o inibido, certo? Então, basicamente vai funcionar desse modo, nesse sistema. Enquanto um inibe, o outro é inibido. E agora a gente vai compreender isso que eu estou falando através da penugem dos galináceos. Eu sei que vocês já devem estar saturados aí da gente falar em galináceos, até porque a gente falou da crista dos galináceos na aula passada, agora a gente vai falar da penugem deles, tá? Mas existem outros exemplos também que você pode pegar aí na internet, pode pegar no seu livro didático, tem algum, principalmente em aves, eu acho interessante demais. Geralmente as epistasias dominantes são representadas através da penugem de aves, mas existem outros exemplos que vocês podem pegar também. Eu escolhi esse aqui porque é um dos exemplos mais famosos, é um dos exemplos mais conhecidos, e eu também trabalhei a interação não epistática a partir dessa mesma premissa, né? De pegar um exemplo que é comumente visualizado, é comumente debatido. Então a gente tem aqui alelos. Eu tenho o cesão, que é responsável por determinar uma penugem colorida, certo? Então o alelo cesão determina uma penugem colorida. Quem herdar o cesão, seja em homozigose ou em heterozigose, terá a penugem colorida, beleza? O primeiro par traz essa informação. Se houver o alelo cesão, vai ter a penugem colorida. Até porque o cesão e o cesinho têm uma relação de dominância absoluta. Logo, o cesão se manifesta e o cesinho permite essa manifestação sem interferir, beleza? Então aqui, no caso do cesinho, quando em homozigose, apenas quando em homozigose, vai determinar a penugem branca. Então, mexe aí na cachola para tu entender. Cesão em galináceos gera a penugem o quê? Colorida. Cesão-cesinho, opa, dominância absoluta, colorida. Cesinho. Cesinho determina em homozigose recessiva a penugem branca. Beleza, então a maioria dos galos deveria ser colorida, né? Não. Por quê? Por causa do gene inibidor. Eu tenho aqui alelos epistáticos existindo em outro par cromossômico e interferindo diretamente na cor da penugem. E aí, o alelo isão, ele é inibidor e ele provoca a manifestação de um fenótipo de penugem branca. Ah, professor, então peraí. Mesmo que tenha cesão na presença do isão, se ele herdar um isão no outro par cromossômico, bem distante ali daquele que determina a característica da cor da penugem, ele não será colorido, porque ele tem o isão e o isão inibe o outro e ainda diz que ele vai ser branco? Exatamente. Então a maioria dos genótipos possíveis irão determinar heranças que, bom, vão apresentar um fenótipo branco por epistasia, ou seja, por inibição. No caso do izinho, ele é permissivo, então ele deixa que o outro genótipo se manifeste. No caso, pensa aí direitinho, se houver isão, ou em dose dupla, ou em dose única, eu tenho a inibição do alelo. Eu tenho a inibição do outro par. E aí sempre vai ser branco. Mas se o izinho ocorrer nesse fenótipo, nessa interação gênica, aí eu permito que o outro se manifeste, independente de qual seja a cor dele. Beleza? Então vamos analisar aqui quais são as possibilidades. Agora vamos nos dedicar a resolver uma situação, problema de epistasia dominante, fazendo uso do quadro grandão da segunda lei de Mendel e compreendendo como se dará os resultados de um cruzamento entre um galo e uma galinha que resolveram ter seus descendentes, sendo o galo e a galinha duplamente heterozigotos, certo? Então, cesão, cesinho, isão, izinho, ambos.
A princípio nós temos que traçar os possíveis gametas deste casal, né? Então aqui ó, tenho Czão com Izão, e aqui ó, coloco Czão, Izão, beleza? Aqui ó, Czão, Izinho, Czão, Izinho. Aqui, Czinho, Izão, Czinho aqui ó, e o Izão aqui ó. E por fim, Czinho, Izinho, né? Czinho, Izinho. E nesse esquema, a gente já sabe ó, que os mesmos gametas serão formados aqui, né? Os gametas com os mesmos padrões genotípicos, né? Czão, Izão, Czão, Izinho, Czinho, Izão e o Czinho, Izinho. E nós vamos realizar os cruzamentos agora, associando ali, feito uma batalha naval, e determinando quais os possíveis descendentes que esse casal vai ter. Então aqui ó, Czão de cima, Czão do lado, Izão de cima, Izão do lado, Czão, Izão, Izão, opa, branco por epistasia, beleza? Aqui ó, Czão, Izão, Izinho, mais um caso de branco por epistasia. Aqui ó, Czão do lado, Czinho da lateral, Izão de cima e o Izão da lateral. Então, mais um caso de branco por epistasia. Czão, Czinho, Izão, Izinho, branco por epistasia. Czão, Izão, Izinho, branco por epistasia. Czão, Izinho, Izinho, colorido por permissividade. Aqui ó, Czão, Czinho, Izão, Izinho, branco por epistasia. Aqui, Czão, Czinho, Izinho, Izinho, no caso, colorido por permissividade. Czão, Czinho, Izão, Izão, branco por epistasia. Czão, Czinho, Izão, Izinho, branco por epistasia. Czinho, Izão, Izinho, branco por epistasia. Czinho, Izão, Izinho, branco por epistasia. Czão, Izão, Izinho, branco por epistasia. Czão, Izinho, Izinho, opa, colorido por permissividade. Aqui, Czinho, Izão, Izinho, branco por epistasia. E Czinho, Izinho, Izinho, branco por permissividade. Então, pessoal, é isso. E diante desses resultados a gente pode ver o que a questão quer. Se ela quer saber quais são os brancos por epistasia, quantos são os brancos por epistasia, quantos são os brancos por permissividade, quantos são os coloridos, quantos são aqueles que têm os dois genótipos heterozigotos, os dois homozigotos. Tudo vai depender de como a questão aborda esse conteúdo, beleza? Como a questão, o enunciado da questão vai te direcionar a buscar o resultado dentro do quadro. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e eu tentarei respondê-las em breve. Tranquilo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.